do assunto é dependência química no círculo de regeneração e fé, qual é a abordagem? A nossa abordagem ela é ampla, mas inicia no ponto de vista antropológico, no estudo do histórico da relação entre as sociedades, as tribos, os povos, com a natureza, extraindo através de plantas conhecimento, princípios ativos e procurando nessa linha histórica qual foi o ponto em que a nossa sociedade desequilibrou nessa relação com as plantas de poder, com os princípios ativos da natureza. Isso na farmacologia, isso na questão das drogas ilícitas, da própria questão de substâncias tradicionais, como a bebida alcoólica, que se tornou, em um ponto da humanidade, um problema social, uma questão de adicção, uma questão a ser bem olhada e observada, e é o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, nessa linha histórica, a gente busca perceber que sempre andou lado a lado o ser humano no seu desenvolvimento do ser e a natureza, oferecendo ao ser humano o alimento, oferecendo a nutrição, as condições de desenvolver-se, né, em outros planos, não só no plano animal, da necessidade da sobrevivência, mas no plano intelectual, no plano racional, no plano emocional. Sempre o ser humano procurou na natureza também substâncias que pudessem facilitar, sensibilizar, ampliar a visão. E essa história é contada para a gente no momento que Moisés comeu um cacto antes de receber ali as tábuas, uma inspiração, uma psicografia. Que Jesus Cristo andava com embebidos de ervas, dentre elas a cannabis sativa, muito originário da região da Arábia, Oriente Médio, e que as plantas de poder e as substâncias estão ligadas inclusive a avanços tecnológicos de pessoas conhecidas como Einstein, que fez uso público de LSD e alcançou talvez o que a sociedade humana alcança como pico de inteligência, de conhecimento sobre uma ciência. Então, as plantas de poder sempre foram assuntos marginalizados para o grande público, mas assuntos bem estudados, bem analisados e aproveitados pelos círculos de pessoas que guardam o conhecimento, a sabedoria e também o poder. Qual a relação entre dependência química, depressão e ansiedade? Uma é intrínseca à outra, né? A gente tem quadros de depressão que são consequências de dependência química, a gente tem quadros de dependência química que é consequência de depressão, e a ansiosidade caminha com todos esses sintomas. Então são sintomas evidentes da atual crise humana que a gente vive na nossa sociedade, por estar inserido num desenho social em que a gente participa muito pouco como co-criador, como criador, tudo é muito imposto para nós desde que a gente chega nesse plano, e a gente, da nossa maneira, cada um de nós vai se adaptando e aí oprimindo um tanto de dons e disponibilidades naturais, e aí se encaixando até o ponto que a gente se sente deprimido, ansioso, por não estar exercendo a função da vida com a plenitude, a força, né, e a naturalidade que o nosso espírito pede, que o nosso espírito anseia, né? Então, vejamos bem, perdemos a liberdade de ser. Por quê? Porque todo excesso prolongado mata a liberdade. Então, os excessos. Porque dentro desse contexto que nós vivemos hoje, inseridos todos nós, a gente vive num sistema quadrado,
em um mundo que é redondo e essa conta não fecha para a felicidade de todos, para a harmonia geral. Vivemos um mundo onde o egoísmo impera. Então a gente chega aqui e aí essa incompreensão do nosso papel, do nosso lugar, da nossa origem, essa incompreensão nos leva a procurar os artifícios que a própria sociedade disponibiliza, que são as drogas sociais, né? E dentre elas hoje muitas drogas muito sutis, drogas de farmácia, drogas de mercado, alimentos que são drogas e que nos mantém neutralizados na possibilidade de agir enquanto seres livres, compromissados com missões mais elevadas, neutralizados com o seu próprio vício pessoal, com a sua própria mazela pessoal, sem poder exercer na consciência de grupo o seu papel, exercer o papel da vida. E você consegue demonstrar isso na prática? Bom, na prática a gente entende o seguinte: se eu estou onde eu tenho que estar, cumprindo o meu papel, no meu lugar, eu vou ter ansiedade? Não. A ansiedade é um sintoma da alma nos indicando que nós possivelmente estamos trilhando alguma rota, algum caminho de vida que não é aquele que nós mesmos nos predispomos ao chegar nesse plano para a nossa própria evolução. Então a alma me comunica que eu não estou no lugar certo, que eu não estou fazendo a coisa certa, eu não tenho paz de espírito, por eu não estar sincronizado com o meu próprio caminho, né? Então o que eu faço? Estou ansioso, aí eu vou lá e tomo um remédio, eu procuro uma droga para poder sanar o sintoma que eu tenho na alma. E aí que começa a acontecer, eu começo a ficar depressivo. Porque além de eu estar com ansiedade, que é um sintoma da alma, que eu não dou atenção, eu busco tirar a atenção. Então, os remédios psiquiátricos e todo esse tratamento que se dá para o ser humano na atualidade, que separa o ser humano da natureza e busca nos remédios sintéticos recobrar a paz de espírito, nós estamos neutralizando a possibilidade de cada um, segundo a sua ansiosidade, segundo a sua ansiedade, buscar então o seu verdadeiro caminho, onde sente que está no seu lugar, onde sente que está no seu espaço, onde sente que está na sua missão, né, no seu lugar. Então, a depressão é o sintoma do encobrimento desse sintoma. Então, a ansiedade vem comunicar: busca um outro caminho, busca uma outra direção, me dá atenção. Não é só aqui fora tudo isso que você está disperso e procurando. Existe uma outra direção. Eu estou ansioso por isso, por algo que não aconteceu, por algo que eu não estou fazendo. A depressão vem porque eu estou encobrindo esse sintoma com remédio, com uma outra coisa, com bebidas, com artifícios em geral. E aí a gente pode colocar aqui todos os tipos de artifício: o consumismo, né? As drogas lícitas, as ilícitas, as substâncias, tudo aquilo que não nos coloca num estado de presença para a nossa consciência plena de nós mesmos, da nossa responsabilidade pessoal, social e a nossa ação na sociedade. Então, quando a gente regenera o indivíduo da depressão, da ansiedade, que aí pode cair lá numa dependência química, que são os sintomas mais graves, quando a gente procura as drogas ilícitas e se aprofunda nessa relação decadente com as drogas ilícitas, com as substâncias químicas, a gente neutraliza o nosso poder de estar na sociedade com consciência e podendo ajudar no plano de cura da família humana. Então, neutralizamos o indivíduo, né? Não contribuímos para que ele floresça enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto filho de Deus. Então, nossa visão de tratamento sobre ansiedade, sobre depressão e dependência química é que
uma é intrínseca à outra, uma leva a outra, uma é consequência da outra, e são sintomas que indicam que a gente precisa urgentemente olhar para nós mesmos para poder nos reformular, nos regenerar e tomar então um outro caminho onde a gente possa sentir que estamos mais bem localizados, mais bem ancorados para exercer a função da vida. Qual a visão do Círculo de Regeneração e Fé sobre a política de drogas? Bom, primeiramente, compreensão sobre o que é droga e o que é planta de poder. Então, delimitar o que é plantas de poder. Plantas que são depositárias de princípios ativos poderosos, que podem contribuir para a humanidade, na cura de doenças, na expansão de consciência, e numa relação saudável com a fonte de todos os princípios ativos que é a natureza. Então, plantas de poder, plantas mágicas, plantas mestras, plantas professoras, plantas medicinais, plantas alimentícias, plantas condimentares, tudo vem da natureza. Então, plantas de poder. E do outro lado a gente tem drogas. Então, são artifícios sintéticos, também preparado a partir de plantas de poder, porque tudo é tirado da natureza, copiado, sintetizado para finalidades diferentes, negativas. Então, se a gente tem plantas de poder com princípios ativos, positivos, com a ciência da dose que faz do veneno um remédio, do remédio um veneno, a gente tem uma relação positiva com as plantas de poder. E as drogas são artifícios sociais criados para neutralizar, como a gente já viu, nosso potencial de exercer a vida em plenitude. Então, política de droga tem que compreender primeiramente a educação. Nós precisamos ser educados para compreender o papel das plantas de poder e também os malefícios das drogas sociais, todas elas. Então, parte desse princípio de a gente não agir com a ignorância, mas com a sabedoria. Então, política de drogas, o Brasil é um país que sai na frente em relação à questão da compreensão do que é planta de poder e do que é também droga. Tendo em vista que é um país que liberou já, em 2010, terminou todo o trâmite de regulamentação da nossa medicina ayahuasca, o Santo Daime. Então, nós temos uma regulamentação feita pelo Conselho Nacional de Política de Drogas, analisada e estudada há muitos anos pelo Conselho Federal de Entorpecentes, e chegou à conclusão de que o trabalho religioso com essa planta de poder, com essas plantas de poder, com esse sacramento, ele é de importância gigantesca para a cultura do nosso país, para o trabalho de desenvolvimento da cultura do que é o Brasil, tendo em vista que ele vem do seio da floresta amazônica, dos povos originários do nosso país. Então, o Brasil já deu os seus passos no reconhecimento da importância das plantas de poder e tem à frente um caminho a fazer para encontrar o melhor jeito de lidar com toda essa biodiversidade natural que nos traz princípios fortes, princípios ativos, mas meu ponto sempre de reflexão sobre política de drogas é lembrar que a natureza, ela tem tudo e a natureza é muito forte. É nós que somos fracos perante a natureza e podemos abusar, que é o uso absurdo, abusar dos efeitos, dos princípios ativos, e aí é nós que somos fracos perante a princípios ativos fortes que a natureza disponibiliza. Então, ninguém vai injetar na sua veia um veneno de naja. E também ninguém vai proibir naja de nascer. Há uma relação de educação do espaço de cada coisa, do uso consciente de cada coisa, para se alcançar sempre
a saúde, o bem-estar e a felicidade. Você falou sobre veneno e remédio. Qual é o equilíbrio? Bom, o equilíbrio, sempre eu poderia dizer que é a dose, né? E com certeza é, mas é muito mais complexo do que só a dose. Porque a relação com as plantas de poder, com as substâncias, era uma relação muito antiga da humanidade. Então, percebe, hoje muitas pessoas conversam e sentem necessidade de puxar o seu cigarro, o seu tabaco, né? E não sabem que isso é um comportamento muito ancestral. Esse é o comportamento que nas tribos, ao iniciar o momento da palavra, se trazia a medicina do tabaco, que hoje já se sabe que libera neurotransmissores da comunicação, e por isso nós temos essa tendência ancestral. Se a gente compreende o aspecto antropológico, se a gente compreende do que somos fruto, do caminho que a humanidade já fez com as plantas de poder, a gente pode, com mais consciência, trazer educação e equilíbrio para a nossa relação com as plantas de poder. Todas elas, os chás, os incensos, os remédios, as alquimias, os cremes, tudo o que a natureza, para todas as questões, pode nos atender. Então, nesse equilíbrio da dose, está a educação, que é o desenvolvimento humano com essas plantas. As plantas de poder nos levam a ampliar o nosso campo de entendimento, elas nos levam a curar questões emocionais, liberar nos nossos corpos invisíveis energias desqualificadas, nos centrar, nos curar de dentro para fora, de fora para dentro. Então, uma relação de saúde, uma relação de equilíbrio. Então, estou recobrando da natureza a minha saúde, estou buscando na fonte natural, né, o meu bem-estar. Num outro momento, a gente tem um desequilíbrio porque a gente sintetizou, porque a gente manipulou de forma a extrair artificialmente e momentaneamente, porque a gente é vítima de uma sociedade hoje muito momentânea, que procura tudo de imediato, uma relação artificial e momentânea com substâncias químicas que são manipuladas da natureza. Então, aí que está o equilíbrio dessa força, o equilíbrio dessa relação. Então, dentro do nosso estudo, a gente procura a educação para compreender como que cada planta, que cada princípio ativo pode, bem direcionado, contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional, em todos os níveis da nossa vida. Dependência química tem cura? Tem cura. Eu tenho 30 anos e nasci dentro da tradição espiritual da escola do Santo Daime, escola do professor Raimundo Irineu Serra, e dentro de uma comunidade. Dentro da nossa comunidade, a gente desde criança, desde muito pequeno, a gente acompanha pessoas chegarem ao nosso círculo, inclusive meu pai e minha mãe são pessoas que, quando conheceram a doutrina do Santo Daime e começaram a praticar o uso religioso da ayahuasca, também deixaram seus vícios. Então a gente participa de muitas histórias e conhece muitas histórias que comprovam que existe cura. Existe cura na educação e na compreensão dessa relação com as plantas de poder. E os exemplos são múltiplos, são muitos, né? Então a cura existe, é real, não é mágica, depende de um trabalho, depende de um merecimento, de uma disposição, mas a cura é real. Eu tenho uma história sobre plantas de poder, sobre ibogaína, que é uma planta, uma raiz africana, que as tribos Buitis da África cultuam também num rito,
E quem passa por essa experiência é conhecido como o renascido, porque passa 3 dias numa experiência profunda de autoconhecimento, de introspecção, ingerindo essa casca dessa raiz, e aí entra num estado ampliado de consciência, e as memórias, né, do subconsciente, as memórias de dor, de trauma, o que está lá escondidinho, que é o que a gente procura encobrir com o uso de substâncias, a gente joga a luz, traz de volta essa memória. Mas a história é o seguinte: um rapaz adicto de heroína nos Estados Unidos, ele chegou num lugar onde ele não conseguia a substância em que ele tinha adicção. Então ele ligou para um amigo e falou: cara, estou aqui precisando muito, estou numa situação difícil, em abstinência, me ajuda. E o amigo disse: eu não tenho isso aí que você usa, mas eu tenho uma coisa nova que chegou para mim aqui, que se chama ibogaína, que é muito forte. Isso na década de 60. E aí ele fez o uso da ibogaína e entrou numa viagem psicodélica muito forte e voltou para casa depois da experiência e passou 40 dias sem sentir vontade de usar a substância que ele usava semanalmente. Então ele ligou para o amigo, perguntou o que era e foi se estudar depois isso. Ele reuniu numa casa várias pessoas que ele conhecia que tinha dependência química por heroína, que é uma das dependências mais graves, né, nesse campo de estudo. E aí percebeu que quase todos os amigos que usaram a ibogaína também tiveram resultados parecidos, né, e relataram que estavam praticamente sem vontade, sem abstinência. Então foi se estudar e percebeu que essa planta de poder tinha o potencial de apagar memórias químicas do cérebro e resetar de uma certa maneira, porque ela faz a regeneração das conexões neurais, as sinapses que foram danificadas pelo uso de substâncias pesadas, né, que é o que causa fissura. Então, em poucos dias você toma uma substância que ajuda na fisiologia do tratamento. Então, tem cura? Tem, mas é um trabalho de dentro para fora e de fora para dentro. Então, nós temos plantas de poder que ajudam a gente a liberar substâncias, enzimas que vão reconectar as conexões neurais, que vão recuperar a parte fisiológica do dano por usar tóxicos. Nós temos terapias que vão curar e vão acessar e trabalhar o campo sistêmico da cura, o campo psicológico, o campo emocional. Nós temos um trabalho de também desobsediar o campo psíquico, astral, mental da pessoa, espiritual, também dessas influências. Então, um trabalho em todos os níveis: espiritual, fisiológico, social, porque se reestabelecer na sociedade depois de passar por um período neutralizado também é um trabalho, se reinserir na família. Então, é um trabalho que as plantas de poder contribuem, são chaves e também aliado com as terapias, com o trabalho sistêmico, com o trabalho social. Então, dessa maneira, tem cura. Qual tipo de tratamento que o Círculo de Regeneração e Fé oferece e qual a visão terapêutica no trato da questão? Bom, o nosso tratamento ele começa com um acolhimento sobre a questão. Então, a pessoa nos procura de alguma maneira, chega até nós ou a família e a gente expõe a sua questão. O que quer trabalhar? Qual é o motivo que traz até esse pedido de ajuda, né? E a gente vai acolher essa questão, vai perceber qual é o nível da questão, se a gente começa a trabalhar o nível sistêmico, familiar, ou se é uma urgência clínica, ou se é uma urgência espiritual, e aí a gente vai acolher a questão. Então, para saber com eficiência por onde começar, né, essa regeneração, esse trabalho. Então, primeiramente, detox, né? A gente começa com detox. Então, depuração, limpar a corrente sanguínea, limpar o organismo, né, de toda toxina,
então fazer um detox. Então a gente trabalha com sucos, com medicinas e também com o cambu, que é o veneno do sapo. E está aí mais um importante exemplo de como o remédio e o veneno que muda é a dose. Então, a toxina que o sapo cambu ela disponibiliza, ela faz um trabalho de depuração profunda no fígado, no pâncreas, estômago, e a gente pode ali começar uma restauração já orgânica. Então começa aí. E aí vai passar por um programa terapêutico de constelação familiar, para poder estudar o seu campo de vida, suas relações, seu posicionamento no campo de vida, olhar de cima, né, suas questões sistêmicas, familiares, para a gente poder identificar se esse nosso comportamento depressivo, ansioso ou adicto, ele não é um padrão também de comportamento que eu trago de pessoas da minha família que também me passaram essa questão, né? Nós estamos trabalhando questões de até 7 gerações para trás, então todo o estudo sistêmico é importante para saber que carga nós estamos carregando, e talvez não seja nem nossa essa carga, né? No nível fisiológico, trabalho com as medicinas, no nível corporal também o atendimento dos terapeutas, então, massagem ayurvédica, os trabalhos holísticos, de liberação do movimento, com a dança, com a sincronicidade, trabalho com a arte criativa, com a música, as oficinas de pintura, ritmo, os princípios que vão nos ajudar a construir de novo um ser, né? Despertar em nós nossa sensibilidade, que as toxinas vai embotando com o tempo, a nossa sensibilidade, né? Então a gente vai dando de novo forma para o nosso ser, para o nosso eu, para o nosso espírito, e sempre buscando nas atividades que fazem parte do nosso lado positivo, nosso lado criativo, nosso lado disposto para o bem, para a alegria. Então a dança, a arte são componentes muito importantes. E também os trabalhos espirituais, que vai trabalhar o nível espiritual da questão, porque todos somos um espírito em experiência no corpo material, né? Todos estamos sob influência de forças espirituais, quer a gente conheça ou não a natureza dessas forças. E quando a gente faz uma oração, quando a gente reza, ora junto, invoca a presença divina do Criador, da criação, a gente entra em contato com forças que podem nos auxiliar no nosso reequilíbrio, né, espiritual, nosso centramento, e aí também chegar num nível de saúde mais completo, né, onde o nosso espírito, nosso corpo, nossa alma, nosso coração esteja vibrando numa linha de afinação, né, e de harmonia. Você pode falar um pouco mais para nós sobre o CRF, para pessoas que queiram se aproximar, conhecer melhor? Bom, o Círculo de Regeneração e Fé e o programa Renascer, que é um braço no trabalho de reabilitação do nosso círculo, ele é um programa alternativo, é um trabalho que busca compreender o ser humano na totalidade. Então a gente sabe que os tratamentos tradicionais consideram que a gente é um corpo, uma psique. A gente aqui considera que nós temos um espírito, somos entes encarnados, espíritos encarnados em matéria, e toda a cura também precisa levar isso em consideração. Então aqui a gente leva isso em consideração, esse conjunto que somos, né, o ser humano na sua integralidade. Então, dá as boas-vindas àqueles que procuram ajuda e reconhecem que são também espíritos, que a cura é parte de um ressignificar, né, um reposicionamento, né, para a gente poder caminhar de forma mais saudável. E o tratamento do CRF tem qual foco? Bom, o nosso tratamento, nosso atendimento, ele é um método alternativo, porque a gente considera, diferente dos métodos tradicionais, psiquiátricos, a gente considera que não somos só um corpo
e uma psique. Nós consideramos que a gente é também um espírito. Então, o nosso programa, o programa Renascer, que é o braço do Círculo de Regeneração e Fé, um braço na reabilitação, um trabalho de reabilitação, a gente procura compreender o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, trabalhar todos os níveis da questão. Então, espiritual, psíquico, fisiológico, familiar, social, sistêmico. Então, o convite sempre foi para a gente poder olhar para dentro, encarar um trabalho de reforma íntima, para daí então nos reposicionar e ressignificar o sentido da nossa vida, da nossa existência. Para nós, esse é o sentido de cura. E para as pessoas que queiram conhecer o CRF? Bom, todos são bem-vindos. Nós estamos em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia, desenvolvendo aqui o espaço de estudo, de aprendizagem, de desenvolvimento, de cura, de trabalho, abrindo assim as portas a todos aqueles que sintam no coração que possam aqui também se desenvolver, também achar os seus caminhos, suas curas, suas liberações, num espírito coletivo, num espírito de irmandade, trabalhando sempre sob a guiança dos nossos guias espirituais, com muita fé, muita esperança de alcançar os nossos objetivos e sabendo que todos nós temos o direito de ser felizes e exercer com plenitude o direito da vida, para si e para o próximo. Então, dessa maneira, todos são bem-vindos ao nosso círculo e procure nossos canais, saber mais sobre nossos tratamentos, imersões e manter o nosso diálogo aberto sobre as questões que envolvem a nossa existência, a nossa cura e também o despertar da nossa consciência.